Puck é provavelmente um dos personagens mais subestimados de Berserk, tido por muitos fãs como apenas um alívio cômico quase sem importância. Apesar disso, ele é um dos membros mais importantes da obra, já que ele literalmente salvou o Guts de se tornar um monstro por completo. Mas como ele conseguiu essa façanha e principalmente, por que ele fez isso? É exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Então, bora! Puck é apresentado na obra literalmente no primeiro capítulo do mangá, no famigerado Arco do Espadachim Negro, também conhecido como o arco onde o Guts é um arrombado com todo mundo. Essa atitude do Guts se deve aos traumas que tinha acabado de sofrer durante o eclipse, então ele tinha muitos motivos para estar completamente transtornado. Tudo que Guts queria era passar a faca em todos os apóstolos da face da Terra, para erradicar cada um deles, e para isso ele estava disposto a qualquer coisa mesmo. Guts não estava nem um pouco preocupado em ser um cara legal, que ajuda quem precisa, muito pelo contrário. Ele literalmente ignora um monte de crianças escravizadas bem na sua frente, mesmo tendo perfeitas condições de resgatá-las. Isso já é mostrado logo de cara para deixar bem claro que ele não era um herói, que na verdade estava muito mais próximo de um monstro do que de qualquer outra coisa. Ele entra em um bar para chamar a atenção de alguns capangas do seu alvo, um apóstolo que vivia naquela região. Totalmente por acaso, esses capangas estavam brincando de tiro ao alvo com o Puck. O plano de Guts era bem simples: entrar, matar todo mundo de uma maneira extremamente cruel, deixando apenas um deles vivo, o que levaria o recado de que o Espadachim Negro chegou. E isso indiretamente salvaria o Puck, sendo este apenas um efeito colateral do plano de Guts. Depois do seu salvamento, ele se sente em dívida com Guts, então parte para retribuir o favor, já que dessa vez quem estava preso era o Guts. E ele obviamente não era nada amigável com a tentativa de aproximação do Puck, já que estava no seu arco de vilão. Ele só começa a aceitar a presença do elfo quando ele começa a usar o seu pó mágico para curar as suas feridas. Assim, ao ver utilidade nele, Guts permite a sua companhia. Claro que não de modo muito convidativo, mas aceita mesmo assim. A amizade dos dois personagens é desenvolvida de uma maneira completamente unilateral por todo esse arco. Guts nunca demonstra gostar mesmo do Puck, mas aos poucos ele vai se apegando ao pequeno elfo até que ele estivesse pronto para dizer isso claramente. Mas para isso, muita coisa ainda tinha que acontecer. Bem mais à frente na obra, durante o arco das Crianças Perdidas, Guts acaba de enfrentar situações para as quais com certeza não estava preparado. Ele estava caçando Rosine, mais uma apóstola da sua lista negra. Durante a luta, ele foi obrigado a matar dezenas de crianças transformadas em pseudo-apóstolos elfos, o que por si só já era bastante pesado, já que depois de mortos elas voltavam às suas formas normais. Então a cena não deveria ser nada confortável para o Guts. Mas o pior mesmo foi ver a situação da Jill, uma criança que era amiga da Rosine antes de ela se transformar. Ela estava tão perdida e desamparada quanto a própria Rosine, e tinha tudo para também se tornar um demônio. Mas Guts, mesmo que indiretamente, a salvou, o que acabou criando um laço muito forte entre os dois. Até aquele momento, na sua jornada de vingança, Guts nunca havia sido colocado à frente para cuidar de ninguém. Ele nem mesmo permitia que qualquer pessoa atravessasse a sua carapaça de proteção. O que Jill fez naquele momento foi se conectar com ele de um jeito que nem ele mesmo sabia ser possível, não depois de tanto sofrimento. Ela, por sua vez, vivia uma vida miserável com um pai abusivo e explorador. Nada além de sofrimento preenchia os seus dias. O seu desespero estava se tornando insustentável, tanto que ela literalmente pede para ir com ele. Sua vida ali era terrível, então qualquer coisa seria melhor que aquilo. Mas, obviamente, ela estava totalmente enganada. A jornada de Guts era com certeza incomparavelmente pior, tanto que no mesmo instante eles são atacados por diversos espíritos malignos, que eram atraídos todas as noites até o Guts por conta do seu estigma. Ou seja, estar ao lado dele era literalmente uma sentença de morte. Por isso Guts foge a deixando para trás. Ele continuava sendo perseguido por cada vez mais criaturas, e até a besta das sombras aparece para atormentá-lo. Extremamente ferido, desanimado e jogado ao chão, Guts não tinha nenhuma razão para sorrir naquela situação. Mas é aí que Puck começa a enfrentar os espíritos com seu jeito estupidamente único, o que faz o Guts cair na gargalhada. E ele finalmente diz: "Eu não consigo ficar tenso com você por perto. Levar tudo isso tão a sério só parece bobo demais." Puck conseguiu naquele momento um feito absurdo. Era como se ele tivesse aberto uma janela no meio de um quarto escuro e abafado. Guts estava no meio de uma jornada sem sentido por vingança, completamente destruído e provavelmente se perdendo nessa escuridão. A simples inocência do Puck o tirou desse emaranhado de sentimentos negativos. O lembrando que nem tudo precisa ser assim, tão sério e épico. Ele ainda era só uma pessoa normal, que poderia parar um pouco para respirar e, quem sabe, viver.
Guts não tinha se tornado nenhum monge depois disso, é claro, mas o que ele diz no painel seguinte já demonstra muito da sua evolução. Mais uma vez, espíritos sussurram que a besta dentro dele estava viva, que ele mesmo seria consumido por ela em algum momento, e quando isso acontecesse, ele se tornaria um monstro por completo, ao que Guts ri e responde: uma besta? Um monstro? Que se foda tudo isso. Tudo isso sou eu, nada mais. Eu sou o que sou, e vou criar o meu próprio caminho até ele. Ao dizer isso, Guts reconhece a própria individualidade, não como uma besta selvagem que luta por vingança sem controle e sem escolhas, mas sim como um homem que ativamente escolhe seguir por esse caminho, até que não queira mais. Essa autopercepção muito provavelmente só foi possível por conta do que o Puck fez. Mostrar pro Guts que ele ainda era uma pessoa, um ser humano. É um momento de reconhecimento, tanto do Guts quanto do próprio Puck também. Já que em seguida, o Guts aceita finalmente o Puck como um companheiro de viagem, ainda o tendo como uma espécie de curandeiro, é verdade, mas agora expressando que aceita ele ao seu lado. Antes dessa intervenção do Puck, Guts estava trilhando um caminho que muito provavelmente iria o tornar um monstro, que aos poucos o faria ser corrompido e dominado pelo seu ódio. Mas com a sua simples presença insistente, Puck conseguiu mudar essa tendência. Guts agora estava começando a se abrir para novas pessoas. Esse era o primeiro passo para que ele criasse um novo bando para si, e por consequência se afastasse cada vez mais do abismo de destruição para o qual estava caminhando anteriormente. Agora que entendemos como o Puck salvou o Guts, a pergunta natural é: por quê? Antes de tudo aquilo, ele fazia parte de um grupo de circo, que viajava o país fazendo suas apresentações. Assim, ele conhecia lugares e pessoas diferentes, algo que faz muito sentido se pararmos para pensar na personalidade receptiva e curiosa do pequeno elfo. O Guts claramente não era uma pessoa agradável, acho que isso é indiscutível. Na verdade, durante esse arco, muita gente simplesmente odiou o personagem, já que, até ali, os seus traumas e motivações ainda não eram conhecidos. Ainda assim, Puck insistiu diversas vezes para estar ao seu lado, mesmo sendo xingado, expulso e até apanhando. A resposta para essa pergunta pode estar diretamente ligada aos poderes élficos do Puck. No momento em que conheceu Guts, ele demonstra conseguir sentir as suas emoções. Toda aquela tristeza, ódio e solidão. Tudo que nós, leitores, só conheceríamos depois, no arco da Era de Ouro. Entender os porquês de uma pessoa pode facilitar muito sua conexão com ela. A maneira de lidar com pessoas que estão em luto ou depressão, por exemplo, não pode ser igual à maneira de lidar com uma pessoa perfeitamente realizada e feliz. A habilidade mágica do Puck permitiu que ele fizesse uma leitura exata do que o Guts sentia. Principalmente, ele sentiu as mesmas coisas. Essa é a diferença básica entre simpatia e empatia. A simpatia é o ato de tratar alguém bem, tentar ser legal, mesmo que superficialmente. Ser simpático é muito mais um ato de conformação social do que apoio real quem precisa. Ao ouvir os problemas do outro com simpatia, provavelmente vamos tentar dar uma solução para esse tal problema, sem nenhum tipo de envolvimento emocional, apenas racional. Já a empatia, por sua vez, está relacionada a se colocar no lugar do outro. Não só propor uma solução, mas entender como o outro se sente em relação a esse problema. É sentir o que o outro sente. Puck é a definição de empatia em Berserk. Ele não diz pro Guts para parar de sofrer pelo passado, que aquilo já foi e bola pra frente. Ele senta ao seu lado na sua prisão e o ajuda a se curar, no tempo dele. E ao fazer isso, ele sabe que pode ser atingido pela raiva e pela dor do Guts. Mesmo assim, ele está disposto a correr esse risco, porque ele sabe exatamente o que o Guts sente, algo que nenhum personagem da obra pôde fazer até hoje. E é exatamente isso que torna o Puck tão especial. Ele literalmente salvou o Guts. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo e se esse for o caso, já sabe, né? Se inscreve aí pra dar uma força que vai me ajudar demais. Tamo junto, é nóis, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!